estamos de volta aqui no Educa Recife, na Educação Inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França, este é o meu sinal. Estou com a intérprete de Libras, Gisela. Então, vamos dar sequência a algumas práticas que o professor da sala regular precisa contemplar, precisa realmente perceber e oportunizar o estudante com deficiência que está ali fazendo parte da sua sala, que está convivendo com os demais estudantes. Precisamos, de fato, deixar a aula cada vez mais acessível e acessível a este estudante, que ele consiga, de fato, estar cada dia mais envolvido e que queira permanecer na escola. Então, quando isso, de fato, é contemplado, a permanência é garantida. Vamos lá para algumas práticas, vamos dar continuidade. Temos práticas e temos algumas dicas. Hoje vamos iniciar com dicas de acessibilidade para apresentações. Então, aquele professor que precisa fazer as apresentações, que não vai utilizar só do quadro e do livro, ele precisa perceber como ele vai deixar aquela aula cada vez mais acessível. Agora, você que convive com o estudante, você que conhece o estudante, de fato, é você que precisa perceber se aquela adequação está de fato acessível. Por exemplo, se eu coloco uma fonte, tipo e tamanho da letra, isso precisa ser visto, isso precisa ser de fato valorizado, porque eu posso entender que a fonte 16, 24, 32 esteja acessível, mas se o seu estudante precisa de algo maior, então é uma adaptação, é uma proposta específica para aquele estudante, entende? Então, são coisas que vão se ajustando com o conhecimento e a vivência com o seu estudante. Observamos aqui que tem uma fonte que está bem legível, de fato, e a outra menor. Se os estudantes não precisam de adaptação nenhuma, então ele vai, de fato, ser contemplado com os dois. Mas precisamos ter esse cuidado com o que estamos oferecendo, como é que estamos trabalhando, como é que estamos percebendo o nosso estudante, o nosso público-alvo. Outra também dica de acessibilidade é quanto à imagem. Então, quando vamos preparar um slide e, de fato, colocamos muitas informações, qual é o seu foco, de fato? Então, assim, vamos focar no que para você, naquele momento, é prioridade. Entende? Você pode até utilizar várias imagens que esteja dentro do seu conteúdo, do seu foco, do que você queira, de fato, mostrar naquele momento. Mas será que para aquele estudante com deficiência está acessível, está confortável? Ou ele vai ter aquela agonia, aquela fadiga de ter a interação? Então, o professor precisa estar atento a como ele está recebendo aquele momento, aquele conteúdo, aquela organização. Observamos que o menos, às vezes, é mais. Então, você contempla o seu conteúdo, você deixa de uma maneira limpa, ampla, e o seu estudante vai ter aquela interação de maneira prazerosa no que você está propondo no momento. Então, assim, a fonte, o tipo da letra, a quantidade de estímulos, às vezes, não é o ideal. Então, vamos observar para contemplar, de fato, e de maneira significativa, esse estudante que está dentro da sua sala de aula, precisando do seu olhar sensível, para que ele tenha realmente um acesso adequado. Então, as cores. Geralmente, as cores mais fortes são percebidas com mais facilidade. Então, vamos ver aqui. Tem aqui, chamando a nossa atenção, que com os tons mais claros, para os estudantes com baixa visão. Chamando a atenção por quê? Tem professores, tem estudantes que quando vai montar um material, o professor passou um trabalho, então ele não tem essa percepção que está fazendo para o todo. Então, aquele estudante também vai ser contemplado no momento de uma apresentação. E não se depara que o contraste mais apropriado e o mais comum, de fato, é
o preto no branco, que realmente é um contraste, de fato, muito acessível. Aí começa a querer fazer uma coisa bonita e coloca cores e observe como é que está sendo a visibilidade, e principalmente para aqueles estudantes que têm baixa visão, aquele estudante que é daltônico. Então, a gente precisa entender que o nosso material precisa ser o mais acessível possível. Então, o professor, além de ter esse cuidado para preparar essa ferramenta, e precisa também sensibilizar a todos os estudantes para quando for preparar algum material para ser exposto na sala, perceber que ali tem outros estudantes com outras deficiências, que precisa ser contemplado, precisa ser visto, ele precisa, de fato, se sentir inserido na sua apresentação. Observe a diferença aqui quando tem o preto no branco. Fica muito claro, fica de fato legível e acessível a todos. Mas vamos agora falar um pouquinho sobre algumas práticas. Vamos lá? Quando trabalhamos com números, entendemos que os números estão presentes de fato em toda a vida. Então, a partir do momento da gestação, já começa a contagem. Fez um mês, eu tenho um dia, eu tenho um mês, 2 meses. Então, o número está presente e vai fazer parte da nossa vida escolar, o social, da nossa vida inteira. Então, o estudante ele precisa se apropriar, então, do número. Ele precisa saber da sua idade. Então, o professor precisa garantir e estimular que a idade, ele precisa entender qual é a idade dele. Ele precisa entender se o nome da rua não é nome, é por número, porque existem várias ruas, rua 17, rua 13, rua 11. Então, assim, ele está bem familiarizado com essas informações. Temos também o número do sapato, que são algo que precisa ser trabalhado e contemplado. Você dá essa ferramenta e ele entender de fato que é importante. A casa, qual é o número da sua casa? Qual é o número do seu apartamento? Qual é o número, enfim. Cada professor conhece o seu estudante, conhece a realidade do estudante, então a intervenção vai ser de maneira específica. Como é que ele vai utilizar aqueles números? Se o estudante é um estudante maior, então, quando você vai comprar algo, você vai comprar um picolé. Quanto é o picolé? Envolvendo números, envolvendo dinheiro. Então, ele precisa, de fato, estar sendo motivado para poder fazer o uso de maneira correta, de maneira específica, de maneira significativa. Temos também o número do telefone, mas aí é o telefone dele? Será que é só o telefone dele que é importante? E se ele não tem número de telefone, se ele não tem telefone? O dos responsáveis, será que ele tem esse conhecimento, essa memória? Então, são ferramentas que precisamos estar estimulando e oferecendo para que o nosso estudante, esse estudante do público-alvo, da educação especial, da educação inclusiva, esse estudante com deficiência, ele precisa estar garantido, ele precisa estar cada vez mais participando de uma maneira ampla na sociedade, na escola. Vamos agora para como é que vamos relacionar. Aqui eu trouxe uma imagem para os estudantes menores, mas e os maiores? Essa relação, como é que eu posso fazer essa relação? Com dinheiro, com a vivência deles, entende? Porque se a vivência dele é indo à feira, então vamos lá, quanto é que está o quilo do feijão? E se você comprar 2 quilos, quanto é que vai ser? E se você, ou sua mãe, ou seu responsável, te deu R$20, vai ter troco? Então, sempre envolvendo e fazendo as adaptações, as intervenções dentro da realidade, porque só vai ter, de fato, um significado e uma oportunidade de aprendizagem se você estiver falando dentro da realidade dele, do contexto que ele vive. Aqui é um exemplo para os estudantes menores. Então, se mostra uma imagem, ou de uma boneca, ou de um carro, ou de um boneco, e vamos ver se ele sabe relacionar o numeral à quantidade. Será que ele já conhece e ele consegue fazer de maneira significativa essa relação? Ou ele tem a convivência
com os números de maneira aleatória. Então, o professor mostrou a imagem completa e depois ela com este modelo, as partes. E vai entregar para esse estudante os numerais. Então, esse estudante ele vai pegar aí você pode confeccionar esses numerais ou no pegador, pega o pegador e coloca o número ali, 1, 2, 3, quer dizer, do 0 ao 9, e vai entregar para ele. Por exemplo, qual é a sua idade? Ele vai pegar 8 anos, vai pegar o 8 e mostrar. Mas se for 18, aí ele vai precisar do 1 e do 8. Então, vamos garantir e vamos oportunizar esse conhecimento, esse momento de aprendizagem. Mas, no caso desse exemplo, o que é que ele vai acontecer? Essa imagem aqui tem quantas bocas? Vamos ver. Então, ele vai observar. Se o estudante ele tiver oralidade, ele vai poder falar e mostrar ao mesmo tempo. Se o estudante não tiver oralidade, ele vai pegar naquele bloquinho que eu mostrei e vai colocar ao lado da boca o número representando e aí você vai começar a ver se essa atividade está de fato contemplando, está de fato dentro da proposta que você de fato planejou ou se está ainda muito difícil, que precisa de muito mais interação, de intervenção. Então, você ali pertinho, você vai trazer outras imagens que, aqui tem uma boca, ele colocou o numeral 1. Ai, que maravilha! Então, ele já consegue fazer essa relação. Vamos agora, quantas pernas a boneca inicial tem? Então, ele tem que vir aqui, observar e contar, e vai lá no bloquinho e pega e vai fazendo a relação. Quantos nariz? Quantas orelhas? Vamos ver se tem. Então, ele vai fazendo a interação e você vai percebendo se ele já tem, de fato, essa aprendizagem garantida, se ele já realmente fixou. E você avança os desafios, entende? Quantas pessoas tem na sua família? Então, ela vai pegar e vai... só tem meu pai e minha mãe. E comigo 3, aí ele pega o numeral 4, aí você, vamos ver, então vamos contar, vamos desenhar aqui. Então faz aquele desenho, todos da sala de aula, vamos todos desenhar agora a sua família, vamos representar. Então cada um vai lá na frente e socializar esse momento, inclusive o estudante, que é só, todo mundo trabalha de maneira muito igualitária. Então vamos, essa primeira fila, então todos vão com o seu caderno, vamos ver se o 3 é de fato com essa escrita. Então, ele vai estar, no momento, participando, em um outro momento ele vai estar assistindo. Então, e essa aprendizagem se dá, de fato, acontecendo, ele participando. Ora, ele vai perceber que ele garantiu, que ele acertou. Ora, ele vai perceber que daquele momento ele também não acertou. Mas ele também não vai ser o único. E isso é muito importante, porque o erro... ele precisa entender que, eu não vou não, porque eu vou errar. Ele entende que o outro também erra. Ele também entende que ele acertou. Então, isso precisa ser estimulado, isso precisa ser visto, isso precisa, de fato, a professora está validando cada avanço, cada conquista, cada aprendizagem que o estudante for mostrando e com a sua interação com os demais estudantes. Obrigada. E agora vocês vão ficar no próximo momento a interação com a família, que vai ser com a professora Thaís Luz. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima temática, o nosso próximo momento. Tchau!